meses, ou já estamos em 8 meses, né, Chicletinho? Acredito que está próximo a isso, porque nós já estamos aí com um episódio de número 38, gente, olha só. Eu estou falando que eu quero 200 e pouco, 500 e pouco, 1000 e pouco. E eu tenho certeza que vai chegar, tá? Então deixa eu parar de falar, senão o colega me pega. Antes de tudo, nós queremos agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reconhecendo que Ele é quem conduz, sustenta e dá sentido a cada história que é compartilhada nesse espaço. Também agradecemos à família Portal Sul, que está caminhando conosco nesse propósito de fé, edificação para a vida das pessoas. Abrindo esse episódio, queremos deixar um versículo que conversa diretamente e vai de encontro a tudo que nós vamos conversar hoje, tá? Tudo que vem falar hoje está nesse versículo, então preste muita atenção. Ele se encontra em Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, tá? Ele nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você viu que lindo? Nós não estamos aqui por acaso. Parece ser até para nós, para mim principalmente, às vezes até uma brincadeira, tá? Mas eu venho aqui com todo o temor do mundo. Não é medo, é temor, porque o nosso Senhor, Ele merece todo o respeito. Então, cada convidado que chega aqui, ele é tratado com muito respeito, com muito amor, porque é a vida dele que está aqui sendo exposta, é a vida desta pessoa que está sendo colocada diante de você para transformar a tua vida, a tua casa, o teu dia. E eu quero hoje, juntamente com eles, abençoar você. Você pode fechar os teus olhos e concentrar na oração de agora? Senhor meu Deus, nós colocamos diante de Ti a cada espectador. Esteja onde estiver, no carro, no trabalho, na sua residência, na sua empresa. Deus, nós não conhecemos onde eles estão, o que eles precisam, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor nesta noite para eles ouvirem. O Senhor tem marcado esse encontro diretamente com cada um que vai participar. Os que ainda não conseguirem nesse momento estar conosco diretamente, ao vivo, poderão encontrar depois e ser edificados por esses testemunhos, e eu creio, Deus, que o Senhor tem muita coisa a fazer na vida de cada um deles. Prospera, Senhor, derrama bênção sem medida sobre a vida de cada um, a família, a empresa, os seus negócios, onde eles pisarem a planta dos pés ou a palma da mão, Pai. Que o Senhor esteja com eles através do seu Santo Espírito, e que o seu Espírito Santo os conduza da melhor forma possível para que eles venham te conhecer, ter intimidade contigo e descobrir que tu és o nosso melhor amigo. Nós confiamos em Ti e nós agradecemos pela vida de cada um que está aí, de cada apoiador nosso, de cada ofertante nosso. E daqui a pouquinho teremos novidades a seguir. Continue conosco. E hoje a palavra, ela prepara o nosso coração para tudo que será compartilhado aqui. Olha só o que diz o nosso linkzinho. A Sheila, ela já me deu tudo mastigadinho lá do Mato Grosso. Olha que chique. Cara, não é para qualquer um, tá? Deus, ele coloca pessoas certíssimas, né? Eu sou toda elétrica, ela é toda assim centralizada, então ela fez tudo certinho. Os nossos convidados hoje, eles têm uma vida assim, ó. Nossa vida depois da cirurgia, conversão, família, fé e propósito. Esses serão um pouquinho dos nossos assuntos, que em 1 hora vai ser muito pouco para nós falarmos tudo que temos a falar, tá? Hoje nós temos um casal lindo, tá? Uma família que compartilha através de uma cirurgia cardíaca, ela compartilha que mudou a sua rotina, mas também fortaleceu a sua fé, a união com todos e o propósito no lar. Então, nós precisamos entender, Deus não faz nada que Ele não esteja no controle, tá? Por pior que seja a tua situação, acredita. Existe alguma coisa para você aprender ou para alguém que está próximo a você aprender com isso. Porque Ele não faz nada por acaso. Não existe acaso, existe provisão. Existe propósito. E o casal que eu trago aqui hoje nada mais é do que o nosso maravilhoso amigo, convertido junto comigo. Ai, que delícia de lembrar disso. Rodrigo e a sua esposa Marília Sufiati. Sejam bem-vindos, meus amados.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Que obrigada. bom ter vocês aqui. Cara, foi assim, ó. Posso dizer pra vocês, tá? Que pra conseguir esse casal, não foi fácil, tá? Eu venho trabalhando há um tempão aqui, mas vale a pena. Fiquem conosco que vai valer a pena cada minuto. E aí, como é que vocês estão? Qual é a sensação de estar participando de um podcast? Vocês já tinham participado de algo assim? É um prazer, uma alegria, né? Estar aqui nessa noite, né? Como você lembrou, né? Posso voltar atrás lá, faz quantos anos? Faz? 2009. 2009. Nós se batizamos lá em Bom Jesus. Bom Jesus, nas águas, no rio. No rio, né? No rio. Eu nem lembro. Do ladinho ali da Polícia Federal, acho que é. Chovendo, lembra? Chovendo. Ah, Mas que foi- delícia. que bênção. Foi uma chuva eterna, né? Para nossas vidas. Fica marcado. pra Fica. sempre, né? Meu Deus, Melhor maravilhoso. decisão da nossa vida. Melhor decisão, com certeza. Não tem outra. É porque a palavra nos diz que a gente costuma dizer que cada um faz a sua escolha, mas que o bebê ele não consegue escolher. Então, claro, existe todo um segmento para depois de criado, depois que ele tiver mais maiorzinho, ele escolher. E o nosso caso, a gente levou, o meu caso, eu levei mais tempo do que o Rodrigo, né, para escolher. Mas quando a gente faz essa escolha, verdadeiramente é a melhor escolha da nossa vida. E é tudo de bom. Benção. Mas estamos aqui com expectativa, né, de contribuir um pouquinho, somar na vida dessas pessoas que estarão ouvindo, né, ouvindo o nosso testemunho, né, de tudo aquilo que a gente passou, né, durante esse período, principalmente da cirurgia, enfim, da conversão. Né. A nossa vida ela não é fácil, né? Não. Jesus mesmo disse, né, no mundo nós teríamos aflições. Né? Isso. Então, Jesus já estava nos preparando. Preparando para o pra que todas vinha. elas, né? Para que a Isso. gente esteja preparado. E quando termina uma, já começa Já outra, veio outra, nem dá e tempo, assim né? Vai, e não sei se não é só comigo, imagino que não, né? Mas a gente se pega pensando, meu Deus, quando que a gente vai estar 100% tranquilo? Só na glória, né? Só na glória. Isso mesmo. É sobre a glória. Mas a boa notícia é que depois da gente aceitar Jesus, ele está sempre nos ajudando, Isso. sempre nos fortalecendo. Nunca mais sozinhos, né? Nunca mais sozinhos. Amém. Com esperança, trazendo a motivação no dia mal. Ele é que ele nos ajuda, né? É o nosso Senhor. Amém. E a Marília, conta pra mim. Toda alegria, né? tímida, toda mais A reservadinha. oportunidade foi tá aqui, né? Tá ali, né? Mas tipo assim, é nós, né? Sim, A mas- Sheila estaria assim, só me cutucando. Deus, chega. Mas não deixa de ser uma alegria mesmo, né? De estar participando aqui com vocês, né? Com o público. Que bom. E estar aqui compartilhando aquilo que a gente vive, né? Isso. E tá mostrando um pouquinho daquilo que a gente passou e edificando. E outras superou, vidas né? também. E superou. Amém. E vamos então ao que interessa. Como a Sheila me trouxe meio mastigadinho aqui, eu disse, eu achei que ela nem ia lembrar, eu ia deixar meio espontânea a coisa, mas como ela me deu regras, vamos seguir regras então. Vamos começar pelo Rodrigo, que é o espontâneo. Como foi o seu encontro com Deus e o que te levou à conversão aos 21 anos? Olha só. Eu, na verdade, sempre tive fé e temor, né, a Deus. Sim. Né? Mas daquele nosso jeitinho, né, básico, em casa, meio à distância. Mas aí, nos meus 21 anos, eu iniciei minha empresa. Né? Foi quando eu comecei, bem jovem, com bastantes responsabilidades, né, principalmente financeiras. E bastante desafio, né, porque você que vai começar hoje um negócio, uma empresa, né, mesmo nos dias de hoje, é difícil, né? E ainda mais eu jovem do jeito que era, né, aos 21 anos. Então parece que deu bastante luta, bastante dificuldade, bastante coisa. Parecia que era para dar certo e não dava, e estava errado. E eu fui buscar Deus mesmo para abençoar a minha empresa. Eu tenho que ser sincero, sabe? Não foi, eu fui por causa do dinheiro. Não foi por causa do dinheiro. Porque naquele tempo eu estava sem paz, eu estava atribulado, em dificuldade, sabe? Mas eu fui para buscar essa paz. É claro Amém. que automaticamente, né, a gente precisa da questão financeira. Sim. E Deus honrou muito, Deus abençoou muito dessa Amém. forma. Mas foi para isso, foi para ter um pouco de paz, para fazer com que as coisas funcionassem, fazer com que a minha empresa andasse, que o serviço desse certo, que trouxesse, né, novos clientes, enfim, para Deus abençoar da forma que Ele sabe fazer e faz muito bem Amém. feito, né? Amém. E daí, então, buscando a Deus nesse tempo,
né, eu lembro dos cultos que eu ia, era muito tocado pela palavra, os louvores também, né? Sim, Marca muito, nossa. né, o início da nossa conversão. Eu acho que todo mundo que se converteu tem um louvor que Tem, marcou, né, a sua verdade. história. Eu tenho os meus e esse louvor, né, tocava meu coração, entrava aqui, fazia, lavava minha alma, na Amém. verdade, né? Ai, Enquanto coisa boa. eu participava dos cultos e fui buscando mais, fui buscando mais e não teve como escapar, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Como a gente, né, falou Isso. ali, citou
para a minha vida. Então, o fato de você saber que tem alguém que intervir por você, que cuida de você, que tem o melhor para você. Se que preocupa Deus, nos mínimos detalhes, né? Porque Deus é nosso pai, né? É. Então, saber que tem um pai que está cuidando de tudo Nossa. faz toda a diferença, sabe? Então, para a gente suportar as dificuldades, as lutas e nunca desanimar. Então, a fé é isso, né? Deus me proporcionou essa fé e ela foi crescendo dia após dia, né? Porque na verdade, a gente vai alimentando ela, né? Isso mesmo. Foi alimentando e Deus, a cada luta, né? Hoje eu vencia uma. Amanhã tem mais. Outra. É uma maior que a outra. Mas eu sabia que Deus estava no controle. Ai, que coisa boa. E isso trazia tranquilidade, né, para o coração, né? Claro. Apesar de tudo. Então era isso, a fé me motivou a continuar e nunca desistir. Amém, amém. Porque quem já não pensou em desistir? Não, meu Deus. Primeira coisa, né, que tu pensa largar, como diz, largar os remos ali e tentar. Parar. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Que bom. Na verdade, assim, né, nós sabemos que... Ah, tá. Então vamos explicar, gente, que nós estávamos mexendo aqui porque nós estávamos com problemas no áudio, tá? Mas o seu Valmor, o Colelo, o pessoal entrou em contato e, como é ao vivo, a gente vem aqui, elas vêm aqui, organizaram, arrumaram e agora tá tudo certo, tá? Mas nós sabemos que aqui tem dedinho e não é dedinho físico, então já tá repreendido porque nós já oramos, né? E tá tudo certo. Vamos lá, então, com a nossa Marília, maravilhosa. Como você e o Rodrigo se conheceram e não podia ser contigo, né? Tinha que ser contigo, porque se eu pedir para ele se embasbaca tudo, né? Que o homem, ele começa, ele fica, ele já não sei mais se é data, não sei mais, né? Eu nem creio. Como vocês se conheceram e começaram a caminhar juntos, Anjo? Na verdade, participava, né? Da mesma igreja, né? E Sim. convivendo com o mesmo Ministério de Jovens. E surgiu primeiramente a amizade, né? Fomos nos conhecendo e convivendo e participando dos eventos e trabalhando juntos também, né? Porque desde o começo a gente busca fazer o trabalho também, né? Servir Sim. Deus. E nós fomos nos conhecendo mais profundamente nesse contexto, né? Dentro da igreja em que nós frequentávamos. Sim. E nos conhecendo, até que a amizade, né, foi crescendo. Na verdade, ela ficou mais forte, né? A amizade, quando ela se torna um pouco mais forte, daí a coisa começa Isso, pode puxar ele pro teu lado. Pode puxar um pouquinho mais a perninha dele também. Aqui. Isso. Vai tomando conhecimento dele aí, não te preocupa. É assim mesmo. Foi assim que surgiu, né, o relacionamento, e a gente foi buscando de Deus também, direcionamento em oração, e aí, fazem aí. Quanto 14 tempo? anos. 14 anos. 2011. Olha. Vai agora para 15 agora. E desses 14, uma família com 2 filhos. Ai, que delícia. O Arthur de 9 anos e o Benício de 3 Beijo. anos. Sei que estão assistindo o papai e a mamãe, com certeza, né? Pelo menos o D9, né? O outro aí pequenininho vai lá ver lá na frente, né? Mas a família toda aí, acredito que está aproveitando. Olha aqui, gente, vou sugar o máximo, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos sugar o máximo desse povo. Mandar um abraço pro seu Valmor, que também deve estar nos assistindo. O Colelo, que está assistindo. Meu filho, que é o inspirador dessa mesa. O Eles, a mesa lá em Indaial. Beijo, meu filhote. Daqui a pouquinho nós levamos netos para Indaial também. Vamos dar uma passeada, ou melhor, vamos levar eles de volta e fazer consultas, mas está tudo certo. E olha aí que histórias lindas que nós temos, gente, para relatar a vocês. Como Deus, ele trabalha na vida das pessoas. E tem muito mais para vir. Olha só. Como foi, Rodrigo, receber o diagnóstico de uma notícia de cirurgia cardíaca? Cara, para mim foi uma surpresa, tá? Quando me falaram, o Rodrigo tá no hospital. Não, o Rodrigo foi para cirurgia. Tá, cirurgia do quê? Não, coração. Meu Deus, como assim? Tão jovem. Na verdade, para falar a verdade, a gente meio que perde o chão, né? Não tem como não perder. Ainda mais se tratando de cirurgia cardíaca, que é uma das mais complexas, eu acho, né? Eu acredito. Então, e ainda mais eu, né? Numa rotina tão acelerada,
né, fazendo o que não precisava fazer Você viu? e dando importância para coisas que não são mais importantes. Não que não são importantes, né? Mas existem. Mas podem ficar em segundo plano. Isso, podem ficar em segundo plano, né? Mas resumindo, né? Bastante medo, né? Isso não tem como esconder. Não tem. Né? Apesar da gente servir a Deus, né? Tem uma fé em Deus, mas eu acho que não tem alguém que não recebe essa. Já? Essa. Abusada? Essa Desculpa, é meu chicletinho mostrando os dedinhos, gente. Desculpa. Essa notícia e fica tranquilo, né? Então, né, a gente com criança pequena, filho pequeno, Nossa. né, esposa. Então, tive bastante medo, assim, sabe? Mas eu creio que, né, Deus ajudou em todas as situações. Todos os momentos. Deus sustentou em todos os momentos. Amém. E foi trazendo a segurança, né? Então, para quem não sabe, né, a cirurgia cardíaca, se for analisar bem a forma que ela é feita, você... Não sei se eu poderia dizer isso ou falar dessa forma, né? Mas você morre e nasce de novo, porque Isso. Você fica ali funcionando por uma máquina, teu coração fica parado, fica ali, né, os médicos trabalhando, e depois é um choquinho nele para ele começar a caminhar de novo. Caminhar de novo. Esse era o meu maior medo. E, Senhor, e se ele não continuar? E se ele não continuar Senhor, a caminhar? E se ele parar e não quiser trabalhar mais, né? Um amigo me disse, né? Pegar no tranco. Verdade. E é isso, né? Se faz pegar ele no tranco de novo, ele vai. Então, meu Deus, cada dia que passava que eu ia descobrindo como é que funcionava a cirurgia, eu tinha mais medo ainda, né? Mas, assim, foi uma fase, assim, até chegar à cirurgia. Eu lembro que chegou na última semana, assim, Deus mesmo, sabe? Eu buscando Deus. Deus me dá coragem, né? Isso. Porque a gente sabe que nada escapa da vontade de Deus, né? Verdade. Se Deus tinha um propósito, e tem, né? Da gente continuar vivo e seguindo, cuidando da família, enfim. Vivendo nessa terra, vivendo, né, os propósitos deles, né? Sim. Porque Deus tem um propósito para cada um. Deus ia me sustentar. E daí foi, né? Me trazendo tranquilidade, me trazendo paz. Eu lembro que na última semana a Marília, né, eu estava bem nervoso, né? Ela pediu até um calmante pro médico, né, pro doutor, e comprou, trouxe em casa. Eu olhei para aquele calmante lá chamado Rivotril. Sim, olha só. Eu falei, não vou tomar isso. Ai. Não vou tomar isso. Eu acho que Deus está querendo que eu passe por isso, eu vou passar eu e ele. Isso. E ele vai me sustentar. Não tomei. Amém, não tomei, amém. deu tudo certo e consegui chegar, né, até o hospital, Deus. né, com uma fé e uma certeza que foi Deus, né, e o Espírito Santo que colocou no meu coração. E, enfim, né? E foi agora, esse ano de 25? Foi outubro de novembro. Não, novembro agora de 25. 11 do 11. Caraca! Não tem nem 90 dias. Não tem nem 90 dias. Eu disse que nós ia trazer um milagre, vocês estão vendo? Amém. Eu não tinha noção de que era agora recente. Tipo, eu tinha ouvido, mas para mim era uma coisa mais... como do seu Valmor, assim, era mais distante. Porque o seu Valmor, o dono do portal, ele também passou por isso. Por 2 vezes. E agora também, querido, mais 2 cirurgias. Querido. Né? Mas está super bem, está recuperado, está se acalmando. E é aquilo que a gente diz, né? O Senhor, ele tem os seus meios para nos parar. Para você centralizar naquilo que é a vontade dele e levar a sério muitas coisas que você leva na brincadeira, ou você tirar aquilo que é supérfluo, que você acha tão importante até então, e descobrir o verdadeiro valor. O importante é a questão que mais transformou, foi a questão da prioridade. Existem prioridades que a gente não pode abrir mão na nossa vida. E tem aquelas que a gente achava que era prioridade, mas que não são prioridade. Olha só. Ficam para segundo plano. Amém. Isso que a gente, passando por dificuldade, que a gente começa a entender mais profundamente isso. Mas isso que a Maria falou é exatamente o que aconteceu, né? Quando você fica deitado numa cama do TI, você tem tempo para pensar, né? Tem, né? Eu acredito que a hora ela multiplica, né? Porque o hospital você não consegue ver começo, meio e fim. Não passa. Não passa, gente. E você fica deitado, né? Deitado de fralda, né? Porque é isso, né? E você vê, né, o quanto nós somos dependentes de Deus. Nossa. E o quanto nós somos pequenos, né? O quanto isso, Deus tocou no meu coração, né? E fez pensar nessas prioridades e ver o quanto eu preciso dele, quanto nós, né, precisamos dele para sobreviver, para viver e para enfrentar toda a dificuldade. Nossa, meu Deus.
o que você passou, o que passou pelo seu coração, Marília, quando você soube dessa cirurgia do teu marido? Assim, eu creio, eu não sei você, mas eu tô embargada, tá? Então, assim, gente, se nós chorar, tá tudo certo. Porque, cara, é recente, é algo assim, é muito forte, tá? É um diagnóstico que você... É como diz, você não sabe se tem volta, você quer acreditar que sim, mas 2 filhos pequenos, uma família iniciando. O pensamento sempre maior foi neles, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar do medo, a coragem não... Ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é enfrentá-los. Apesar do medo, Isso. Se manter. E por mais que passou, sim, né, o medo ali, a ansiedade no coração, a paz não sai. Porque a paz, ela excede o entendimento. Então, eu posso não entender que a situação é boa, mas a paz que Deus nos dá, ela excede o entendimento. Então, por mais que eu não entenda, que eu não compreenda, a paz existe, ela está aí. Então, ela não me deixou em todos os momentos. A ansiedade pode ter batido a porta, o medo pode ter batido a porta, mas não, a paz ela permaneceu. Permaneceu e eu acho que... do começo ao fim, né? E claro, a gente não pode deixar de mencionar todo o apoio que a gente teve. Sim. Tanto da família, é uma cadeia, amigos, né, de pessoas, amigos, que estão próximos, e distantes. Assim, todo mundo soube, todo mundo orou, todo mundo oração, buscou. todo mundo mandando mensagem, que estava orando por ele, que estava, né, conosco naquele momento. Então, mesmo que muitos não estavam fisicamente, mas todos estavam mandando mensagem, falando, e muitos também estavam ali presentes, né, ao nosso lado. Então, isso é muito importante também, e nos mostra realmente Deus pessoas nos mostra, né, Marília, tipo, eu acredito que nesse momento você não conseguia se mostrar frágil, porque a mulher, ela precisa segurar esse pilar, né? Isso. Você chorava escondido, você fazia tudo escondidinho, mas diante dele você estava lá. Isso. Vai dar tudo certo. Os meus medos ficam de lado, as minhas incertezas ficam de lado, porque agora é mais forte. Então eu tenho que estar do lado dele para segurar a mão dele e dizer, vamos lá. E tudo foi possível, né? Graças a Deus, né? Passamos por isso. Aqueles dias não tem como dizer que foram muito difíceis, entre o hospital, entre o UTI e cuidar das crianças, e a gente estava, né, querendo se manter firme, né, diante daquilo que precisava ser enfrentado. Mas agora, olhando para trás, é o que Deus nunca deixou, né, nunca soltou a nossa mão, né? Esteve conosco em todos os momentos, né? E é isso que a gente é grato, né? Grato por ter passado por tudo isso, e Deus permitiu passar por tudo isso por um propósito maior. Que você vê como tem propósito, como Deus, esse podcast não é um podcast normal, gente, não é uma coisa comum, você não está entendendo. A mesa, ela traz algo a mais, sabe? A palavra de ontem, ela veio de encontro a esse testemunho, quando Jesus aborda uma samaritana, que ele nem poderia conversar, porque judeus e samaritanos não se conversavam, e ele vai e pede água para ela, que vem buscar água ao meio-dia para que não se encontrasse com outras pessoas, porque ela não podia. Então, quer dizer, a gente vem na palavra e descobre que, na verdade, o Senhor, ele não foi buscar água pedindo para ela. Ele foi entregar a água para ela. É o que o Senhor fez aqui. Ele uniu esse propósito do podcast com esse casal que, há 90 dias esteve nessa situação, para dizer para você que está aí do outro lado, gente, há esperança em todos os momentos, há propósito em todos os momentos. Cristo, ele faz, ele não mudou. O Senhor, ele não deixa de fazer milagres, e a prova viva está aqui, gente, nesse casal. Ele é o mesmo, ele é imutável. Você tem noção de que ele foi aberto, de que ele esteve sem o seu coração, mas o Senhor estava com ele, e ele está aqui testificando do tamanho do milagre de Deus, que continua sendo o mesmo. Leva a sério, vamos levar isso a sério, porque é muito lindo, cara, é muito lindo tudo isso. Eu tô encantada. Para reforçar, já que você falou que é um milagre, né, a gente vivenciou isso mesmo e pode provar. Porque a gente, né, você citou o exemplo aí de seu Valmor, que fez cirurgia, não sei como é que foi a situação deles, mas assim, para quem estava numa UTI, numa cama, que não conseguia, né, nem levantar,
né, dependendo de pessoas para se alimentar, para dar banho, para trocar a fralda. Com 20 dias eu estava literalmente caminhando na Avenida Brasil. Tem até fotos de registro disso, sabe? Então foi muito rápido. Lá na UTI, tinha bastante pessoas com infecções, né? Um na frente, do lado, sabe? Né? Perfeito, Deus protegeu, não aconteceu nada, né? Saí de lá no quarto dia, fui pro quarto, já estava caminhando, subindo escada, né? E o melhor de tudo, assim, sabe o que Deus fez? Quando eu fui para entrar para fazer cirurgia, eu estava com a possibilidade, né, de ter que trocar a válvula. Sim. Né? Eu tinha um defeito da minha válvula mitral, e tinha que trocar a válvula, até escolher um modelo e tal, e eu não ia ter mais uma vida normal. Mas olha como Deus é bom, Deus é fiel. Perfeito. Tá? Deus permitiu com que o médico conseguisse, né, e capacitou o médico para isso, para reconstituir a minha válvula, né? Fez uma plastia, como a medicina chama. Então eu tenho vida normal, minha válvula é a mesma e tá tudo certo. Tipo, não bem. Precisou trocar, não precisou colocar nem não, mecânica, nem de animal, nem tipo, é tua. É minha válvula, mesma válvula. Cara, É só Deus, né? é ele, né? É não Deus. tem como explicar. É como isso explicar um milagre tão lindo assim, tão grande? Só Deus. E ainda existem pessoas que não acreditam que ele existe. Cara, é incrível. É incrível. Amém. Durante a cirurgia, a UTI, a recuperação, quais os momentos que você sentiu? Eu acredito que em todos aqui essa pergunta vai ficar Deus mais presente. É isso que tu falou. A gente não consegue ver Definir, que está né? distante de Deus, não. Porque você, principalmente naquele momento, né, você se sente sozinho, você está ali no hospital, né, embora as enfermeiras elas atendiam muito bem, cuidavam muito bem, mas você está sozinho. Elas eram estranhas, né? Sim. Não era a tua família, não era, embora só iam fazer visitinhas rápidas, né? E você consegue sim prestar atenção e você sai da tua rotina, você sai da tua agitação. Então tava quem lá na UTI? Tava eu e Deus. Só. E eu pude perceber sim todos os momentos e sentir que Deus estava ali me ajudando, me auxiliando, me encorajando, né? Ouvindo ele dizer, vai passar, logo você vai estar bem, logo você vai sair daqui. A gente percebeu em todos os momentos assim Deus, sabe? Nossa. Agindo. Eu fico imaginando, cara, tua mãe. Eu fico, sabe, porque assim, a gente conhece a Marli há muitos anos, a família, e eu fico extasiada. Eu tô. Como foi sustentar a fé da família em meio a tanto medo e tanta incerteza, Marília? Com 2 pequenos, tua família, a família dele. Ao mesmo tempo, ele ali precisando de você, tão presente ali. Tipo, essa força de uma mulher guerreira. Foi justamente um conjunto. Não foi somente eu dando a força, como eles me dando a força. Porque eu chegava em casa e olhava para eles e tinha as crianças para dar banho, para cuidar, para levar nas vó, para depois voltar para o hospital. E eles mesmos davam essa força, sem querer. Tem que tomar café. Sem querer. Eu tenho que tomar café. Eles acabavam sendo essa fonte de força ao mesmo tempo, sabe? Que eu precisava dar força para eles, mas eles automaticamente me davam essa força. Então, tudo não passa por esse propósito, né? Da família mais unida, nós mais juntos, nós se importando mais um com o outro e cuidando um do outro e buscando, né? Claro, estava lá com o Rodrigo no hospital, eu estava com as crianças, eu buscava eles na escola, eu cuidava deles durante um tempo, precisava voltar para acompanhar o Rodrigo. E assim foi a nossa rotina aqueles dias ali, enquanto ele não estava em casa, né? Mas, graças a Deus, foi algo que, no momento, claro, parecia algo demorado, mas passou assim, né, uma semana que foi entre ele internar e ele sair, algo também, como ele falou, milagre mesmo. Milagre, uma semana. 7 dias. Praticamente, e nós já estávamos 7 em casa. E do diagnóstico, quanto tempo? Uns 40, né? Foram quase 2 meses, acredito, desde a consulta, em que o médico falou precisa de uma intervenção cirúrgica. Entre esse diagnóstico que ele falou e a cirurgia. O que você sentiu que te levou a buscar? Eu acho que isso é importante para quem está em casa também se alertar, gente, porque nós vivemos muito no automático, né?
Na verdade, fazia tempo que eu já estava me sentindo bem cansado, né? Cansado. Olha. Aí, na verdade, não era muito... Não fazia muito exercício físico, né? Que é algo que eu vou Isso, mudar, tá? Recomendação médica. Amém. Recomendação Olha para aí, todos que estão aqui. Recomendação para todos vocês em casa. Só o médico me liberar, eu vou procurar uma academia, vou procurar exercício físico. Precisa, né? Hoje... Acredito que a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? A Bíblia fala isso, né? Mas é isso, eu sentia muito cansaço, né? E uma fraqueza, muitas vezes, até desânimo, às vezes vinha, né? Por causa do próprio cansaço. Sim. E daí um domingo eu me senti bem mal, né? Né? Chamamos o doctor lá em casa, ela foi lá, não, você tem que ir agora para o hospital. Olha. Daí foi para o hospital, eles examinaram, mas me liberaram, e daí eu fui procurar o cardiologista. Quando eu fui no cardiologista, ele, meu Deus... Você tem que fazer urgente, não tem como se você esperar. Então, foi isso mesmo, sabe? É o cansaço mesmo, a falta de ar, principalmente, né? Foi isso. Foi o que te levou a buscar. Hoje, Rodrigo, depois dessa experiência, eu acredito que assim, não seja só em você, mas toda a tua casa, toda a tua família, todo o teu ambiente, o que mudou, a forma de você viver e como você enxerga. Vocês enxergam a vida hoje. Que é um nascer de novo, né? Sim. Porque o mais importante na nossa vida mesmo, né, claro, é a nossa família, tá? São as pessoas que a gente ama e Deus, né? Essas são as principais coisas. O trabalho, os afazeres, o próprio dinheiro, né, que a gente trabalha, né, para ter. Nós gastamos tanta energia da nossa vida, ou tanto tempo buscando isso. Né, que a gente acaba esquecendo talvez das nossas prioridades, né? Então, hoje eu aprendi a priorizar minha família em primeiro lugar, dedicar tempo com eles, e é tão bom, né? Olha, passar com a nossa família. Que delícia, né? E Deus, né, em primeiro lugar, né, voltar, né, a mais a presença de Deus, porque esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Quem viveu o milagre como vocês viveram, e eu acredito que assim, as pessoas que estão nos assistindo não passaram, de repente, por um problema como você e o seu Valmor, mas... câncer, como eu passei com meu filho, como alguns testemunhos aqui, o autismo, a violência, a gente se desafia, se supera, mas a gente precisa entender que precisamos parar, tirar o pé do acelerador e, como você disse, né, Marília, colocar a verdadeira prioridade, que são coisas que a gente não leva a sério. Né? A nossa casa, às vezes, ela está balançando. A estrutura foi feita na rocha, mas você vai empurrando, a impressão que dá é que quando você vê, ela está na areia. E ela começa a balançar ali, e quer queira ou quer não, o casal já não tem mais a mesma afinidade, os filhos, eles... Hoje, com a questão da internet, semana passada nós vivemos os crimes cibernéticos, né? Então, cara, é muito sério. Mas existem sustos, existem situações que vêm para nos confrontar e nos amadurecer em Cristo. Sim. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E essa palavra que você falou, amadurecimento, né? Amadurecer em Cristo, é isso mesmo. Depois de uma dificuldade dessa, não tem como não amadurecer. Como não voltar, né? E crescimento e amadurecimento para ser genuíno mesmo, é na luta, é na dificuldade, né? Ninguém amadurece sorrindo. É na dificuldade. E então, nesse tempo, a gente se considera mais maduro, né? Com as situações da vida, né? Focando naquilo que realmente mais importa. Isso fortaleceu, Marília, o casamento, sim, a família, principalmente, eu acredito que até pessoal, né? Eu acho que pessoalmente, você hoje, esposa do Rodrigo, mas a Marília, eu acho que você deve se olhar e dizer, Cristo, obrigada, porque eu sou mais forte. Sim. Tudo isso, como eu falo, nada é sem propósito, nada é sem motivo. Então, uma das coisas que a gente vê e olha para trás também por mais que eu não achei que ia conseguir, eu consegui. Por mais que Deus, né, permitiu, a gente está aqui. Então, nos mostra também o quanto, né, Deus nos fortaleceu e o quanto a gente
olhando para nós mesmos, né? Aquilo que Deus foi transformando dentro de nós, dentro da nossa casa. E que dentro no próprio relacionamento, o casamento, o cuidado, né? Que ele precisou ter depois, né? Então, sim, olha só. E isso nos une, não deixa de ser algo que fortalece, né? Claro. Que traz uma união um pouco mais forte. E isso ajuda em todos os momentos, porque a presença dele nunca foi assim algo distante. Ao contrário, ela sempre foi muito presente, né? Sim. A certeza que vocês tinham, independente do que acontecesse, era que ele estava mantendo vocês, né? Porque, cara, para você chegar em casa, ver os teus filhinhos, deixar ele no hospital e preparar os meninos para a avó, conversar com o mais velho, que é bebê, sim, e dizer, o pai está ali. Inclusive, questionavam, e, né, sempre explicando, o pai está bem, está dando tudo certo. Tá indo conforme melhor do que esperado, na verdade, tipo, né? As minhas dúvidas, as minhas dores ficam... É aquilo que eu disse, entende? Eu te entendo porque, como mulher, eu vivi, como mãe, né? Essa experiência de, tipo, olhar e dizer assim, não, peraí, agora é a prioridade. Então, a prioridade agora é mostrar que não importa os medos, tá tudo bem. Todos os choros foi no silêncio, não foi com eles, né? Imagina. Pra ficar cada vez... Pra mostrar pra eles que estava dando tudo certo. Que estava acontecendo, mas que, né, Deus estava cuidando de tudo e eles podiam ficar tranquilos. É uma fé genuína, meu Deus do céu. Hoje, o que realmente passou a ser prioridade para você, Rodrigo? Eu acho que até já comentei antes, né? Mas é a minha família. É a família e Deus, né? E o meu ministério, na verdade, né? A gente serve a Deus já faz um bom tempo. Hoje a gente é evangelista, né? Fomos consagrados evangelistas agora. Amém. Semana passada. Olha que top. Né? E uma das coisas que Deus mexeu comigo mesmo é fazer a obra dele, né? É levar esse Deus, falar do amor de Jesus para as pessoas lá de fora, usar dos dons e talentos que Deus tem dado para nós, né? Para estar falando do amor de Jesus, do amor de Deus e fazer com que pessoas se alcancem em essa mesma fé, conheçam essa mesma fé que a gente conhece, né? Então essa é a minha intenção, né? Esse é o que eu mais tenho dentro do meu coração e que Deus trabalhou nisso, fez eu refletir nisso, sabe? Que o trabalho é importante, mas não é o mais importante. A empresa é importante, mas não é a mais importante. E hoje, assim, o Rodrigo, para a gente explicar, o Rodrigo tem uma empresa, ela é constituída, ela é situada aonde, no que você trabalha? Tipo, já era a primeira pergunta e eu acabei pulando, mas tudo bem. Eu tenho uma oficina que mexe com... É especializada, na verdade, em injeção eletrônica de motores diesel, né? Mas o nosso foco principal é caminhões, sabe? E ela está situada lá no contorno viário, na beira do contorno viário. E essa é a nossa empresa. Pode fazer a tua propaganda aí, qual o nome? Trucktronic, injeção eletrônica diesel, né? Olha aí. Essa é a nossa empresa. E vocês, além de conseguirem trabalho bom lá, vocês ainda vão vivenciar um milagre vivo lá, tá? Amém. Prestem atenção, que não é Legal, todo dia, né, que a gente encontra aí. Eu posso dizer, não vou dizer um Lázaro, porque ele não ficou 4 dias lá no sepulcro, né? Mas assim, cara, não é para qualquer pessoa vivenciar o que eles vivenciaram, né? E superar tudo isso e ter a fé e a certeza de que tá tudo certo, né? A mensagem de Cristo, ela tem que ser espalhada. O que vocês me dizem dessa questão? Independente de crédulo religioso, independente da placa da igreja, porque a mesa aqui, o Elas a Mesa e a mesa na minha casa, que também é um local com mulheres, eu não coloco uma placa, porque a gente sabe que a gente precisa ter uma casa de oração. É bíblico, você precisa se encontrar com os irmãos e vivenciar isso, congregar. Mas o evangelizar hoje não se tornou muito mais prazeroso depois de tudo isso? Pode falar. Você olha para quem vai responder. Para ti, Maria. Mas no sentido da própria urgência, né? No sentido da urgência de espalhar esse amor, da urgência de... Porque, assim, o ambiente hospitalar também, que a gente acaba
tendo esse contato, né, durante Isso. o tempo que o Rodrigo passou lá, a gente vê muitas situações, né? E o quanto as pessoas precisam desse amor, precisam conhecer a Cristo, que é o único caminho que leva a Deus, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, então ele é o único caminho. Único. E a urgência disso, a urgência de pessoas que precisam conhecer esse amor e viver desse amor e provar esse amor e essa presença que não promete apenas vida boa, que não promete A prosperidade não é uma isso, que às consequência. vezes é até um pouco, né, deturpado, mas ele promete a presença e essa é a mais importante. E é o importante, E é o mais né? importante na nossa vida é a presença dele. Então vem a luta, vem a dificuldade, vem, né, as aflições que a Bíblia menciona, mas ele está conosco. Então a presença dele é o mais importante. Amém. E você sentiu, Rodrigo, ali no hospital, você se tornou praticamente um canal de bênção ali dentro? A gente é algo curioso que eu fiz muitas vezes, né, ir lá na frente do hospital. Isso. Quando, né, antes da A cirurgia. gente tinha isso, e né? orar, abençoar as pessoas lá dentro, né? Então, na verdade, nos primeiros dias eu me senti totalmente dependente de Deus, né? E depois disso, quando eu comecei a me sentir melhor, né, então eu me tornei esse canal, né? Esse canal para estar intercedendo, abençoando aquele lugar, abençoando aquelas vidas. E é isso que, né, Deus toca no coração, né? Porque só quem passa lá dentro, quem vive lá dentro, Só sabe quem o quanto vive. é difícil, É. sabe? Então, que a gente seja, que continuemos todos nós, né, intercedendo por todas aquelas vidas que necessitam da nossa oração, que tem muita gente que precisa da intervenção e da ação de Deus, e talvez através da nossa oração, a gente sendo esse canal de bênção, Claro. sendo esse instrumento de bênção, pode ver a vida deles e a realidade deles mudada e transformada. Mas E a gente se sente assim, um Você instrumento, conseguiu né? sentir, vocês conseguiram sentir até na empresa essa transformação depois da volta? Sim, a gente se percebe, né? Porque você focava antes, eu principalmente achava que tudo dependia de mim, entendeu? Olha só. Um dos meus medos maiores, meu Deus, eu vou parar, vou deixar minha empresa, né? Bastante E agora? trabalho, bastante serviço, graças a Deus, né? Sim, amém. São vários funcionários, tudo na minha cabeça, na Dependendo verdade, de você. achava que dependia de mim. Mas a boa notícia é que eu dependo de Deus, né? Amém. Então, eu pude perceber que nesse tempo que eu fiquei fora, Deus cuidou tudo. Funcionou, a empresa andou, Olha. né? Funcionou, tudo certinho. Então, hoje eu volto na empresa e eu consigo ver que eu não preciso, né, trabalhar da forma que eu trabalhava, fazer do jeito que eu fazia, naquela pressão, naquela preocupação, né? Embora, às vezes em quando, tem que dar uma paradinha, uma refletida. Opa, olha o que eu passei. Sim, Mas a gente, sim, a sim. gente consegue tentar levar de uma forma diferente, né? Uma forma mais leve, né? Amém. Vocês acreditam que agora, com esse baque também, né? Tipo, foi uma forma do Senhor frear. Ele teve os seus meios e o porquê, na verdade, não existe. Existe um pra quê sempre, né? Que a gente sempre busca a pergunta por quê. Mas não é essa a pergunta, é pra quê? Porque ele sempre tem um propósito em tudo. Depois disso, a tua casa, teus filhos, as pessoas que convivem, as próprias pessoas que de distante souberam da recuperação, viram a recuperação, viram uma pessoa ressuscitando. Elas conseguem, você consegue passar para elas que esse Cristo, ele não precisa financeiramente de nada, ele só precisa do amor. E vocês se colocam hoje à disposição de dar e conseguem transmitir isso para as pessoas? Isso, esse que torna como alvo, né, da vida, levar esse amor, levar esse Cristo, levar essa, né, essa a mensagem, essa boa nova, as boas novas do Evangelho. Então, levar essa palavra é algo que a gente carrega também no coração, né, de trazer, de transmitir, que Deus usa as suas diversas maneiras, né, a uniforme graça de Deus. Então, ele não manda, não está numa caixinha que a gente faz, Deus só pode agir assim. Isso. Então, vamos engessar ele, vamos tipo. engessar. Deus usa, né, maneiras diversas. E
creio que se encaixa muito no versículo, né, que foi a abertura. Todas as coisas, elas cooperam. Então, o dia mal coopera, todas as coisas, né? As dificuldades cooperam, é tudo. Então, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente ama a Deus, as coisas vão cooperar, né? Então, Amém. a partir desse versículo que a gente entende, né? Nossa. Então, a gente passa a não reclamar do que acontece, mas agradecer, porque Agradecer, tudo coopera. ser grato. Gratidão. Nossa, eu não tenho. Eu digo que o nosso podcast, as pessoas que elas são convidadas a vir, a gente tem que fazer em número de séries, sabe? As séries de filme. Nós vamos ter que fazer a sessão 2, porque assim, a parte 2, porque nós temos muita coisa. E o Chicletinho já mostrou o dedinho ali, que isso me dá nos nervos, que eu falei que para vocês que nós ia ter umas dancinhas estranhas. Mas nós vamos voltar, gente. Nós precisamos retomar, porque assim, ó. Gente, foi em novembro, vocês têm noção, dezembro, janeiro, fevereiro. São 3 meses, 90 dias. Uma pessoa com cirurgia cardíaca. Uma pessoa que estava sem tipo, tu não tem um diagnóstico favorável, ou então, tipo, tu não tem nada palpável. A fé aqui foi colocada para vocês. É a certeza daquilo que não se vê. É o que eles viveram. É a certeza daquilo que... Tipo, o Rodrigo se entregou verdadeiramente ao Senhor e a Marília de uma forma que, assim, tipo... Senhor, nós estamos nas tuas mãos. Então, aquilo que o Senhor fizer conosco, amém. Nós esperamos, claro, retomar, porque a gente sabe que tem muitas coisas a serem feitas, mas... A certeza que o Senhor está conosco é tudo que a gente precisa. Se o Senhor andar com a gente, nós estamos aqui. Nós vamos continuar andando. Dá para você entender que é muito mais sério, que vocês precisam compartilhar, gente. Nós estamos no Insta. Vão lá no Insta. Elas.amesa9, tá? Não sei por que o 9, mas está lá. Vai estar no YouTube a partir da semana que vem. Eu já coloco ali o link no Insta também para vocês poderem acessar essa entrevista e compartilhem, gente, porque é muito profundo tudo isso, tá? É muito mais do que a gente falar simplesmente do nosso hoje, tá? É o hoje com a certeza do daqui a pouco, do amanhã, mas principalmente de alguém que passou pelo ontem, sobreviveu a tudo aquilo, tá aqui dizendo, tô firme, Amém. Tô em Deus. Glória a Deus. Qual é a mensagem que vocês deixariam? Você como esposa, Marília, para quem está nesse momento difícil, ou sei lá, nós temos assim N doenças, né? Tipo, claro, o coração é o órgão vital, mas nesse momento nós temos esposas com um marido na beira da morte, com problema de cirrose, com problema de câncer, com problema pulmonar, com problema... Não tem explicação. Sim. A saúde, a gente pensa, é a parte mais crítica, né, da nossa vida, quando toca na questão da saúde, né? Também, além do Rodrigo, né, em 2024, né, minha mãe passou pelo processo também do câncer, e quimioterapias, e todo aquele processo, cirurgia e tal. E tudo isso nos mostra que a dificuldade pode vir, que o problema pode vir, mas que se a gente está firmado em Deus, se a gente tem essa âncora, a gente não vai, sabe, afundar, a gente vai permanecer firme, a gente vai permanecer, sabe, na rocha, aquele que segura, nos sustenta. É Deus, é a presença do Senhor que nos guarda, que nos... No dia mau, no dia bom, né? É buscar a Ele. Buscar ao Senhor. Independente do local, mas tendo a certeza que tem que ser um local onde Pai, Filho e Espírito Santo estão ali. Estou no hospital, Deus está lá. Então, claro. Em todos os momentos Ele está conosco. Então, essa presença, sabe? Se está passando, né? Se alguém está passando por esse tipo de dificuldade, não desanimar, né? Buscar o Senhor, buscar a presença dele em todos os momentos, que a paz ela excede, né? A paz vai além das circunstâncias. Então, não é a circunstância que vai definir a nossa paz, né? A nossa paz que vai nos manter diante das circunstâncias. Então, essa aqui é a mensagem para quem está passando por isso. Que coisa boa. E você, Rodrigo?
qual mensagem você deixaria para esses homens agitados, pilhados no 360, né, seu Valmor? E que até já tiveram, né, alguns puxãozinhos de orelha, mas, né, às vezes é necessário. Mas que, claro, humanamente, é como você disse, você se via sendo o provedor. Na verdade, o que tem que ficar bem claro, né, na vida de um homem, de um empresário, que a gente depende de Deus, né? Que nada do que a gente tem é totalmente nosso. Na verdade, pertence a Deus, né? Eu tenho por mim que a gente é apenas um administrador das coisas de Deus, né? A minha empresa, enfim, tudo aquilo que eu tenho, né, é porque Deus me abençoou, porque Deus me proporcionou, e principalmente me dando saúde, sabedoria para poder cuidar e administrar, né, essas coisas. Mas assim, algo que eu queria para finalizar, né? Eu queria deixar bem, que fique no coração de cada homem que está aqui, que é aquele versículo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Sabe? Então, que quando a gente entrega o nosso caminho para o Senhor, ele vai cuidar de tudo. E o Senhor tem o melhor para a vida de cada um de nós. Então, que a gente aprenda, né, com tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias. A gente tem vivido dias difíceis, né? E a notícia tendência é piorar, né? A gente que conhece a palavra sabe, né? Aprender a entregar o caminho, entregar a empresa, entregar a família, entregar o sonho, entregar o projeto, entregar o problema, entregar. Porque muitas vezes nós, como homens e provedores, empresários, a gente quer trazer para nós, né? Não, eu pego, eu faço, eu resolvo. Não. É um fardo que a gente carrega que não precisamos carregar. Mas quando nós conseguimos dividir esse fardo, entregando o nosso caminho, entregando a nossa angústia, entregando a nossa preocupação ao Senhor, né, a gente aprende a lidar com as situações de uma forma mais leve. E o melhor, sabendo que Ele vai cuidar e vai fazer o melhor, da forma dele. Amém. Porque, né, Deus tem o melhor para a vida dos seus filhos. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu não tenho palavras para dizer quão orgulhosa eu tô, sabe, grata a Deus, porque não poderia ter sido, eu creio, um outro momento mesmo, sabe? Eu acho que eu tô fragilizada, né? Fez agora recente 3 meses que a minha mãe descansou no Senhor e eu sei que ela está com Ele, mas é essa certeza de que esse foi o tempo determinado pelo Senhor para vocês estarem aqui testemunhando Amém. A grandiosidade do amor deles. Amém. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês dois. A grandiosidade desse ser humano, dessa mulher que você é, Marília, é algo que me constrange, sabe? Porque realmente eu olhava para a G, né, que é a esposa do seu Valmor, eu vejo o seu Valmor assim, esse guerreiro, essa pessoa confiante, essa pessoa firme na fé. Não, eu tenho fé, eu tô lá com ele toda madrugada, eu converso com ele e eu ficava imaginando, gente, como pode, né? Parece distante, né? De repente a gente olha uma pessoa que parece tão frágil, sabe? Tão frágil. Eu me pareço tão bruta perto de ti. Tu parece uma flor tão frágil no jardim do Senhor. E olha a grandiosidade da bagagem que Deus te deu para enfrentar tudo isso, para ser esse pilar do lado do teu marido, da família, o alicerce para os teus filhos, a sabedoria da casa. Gente, parabéns. É Deus na tua vida, sabe, Marília? Eu já era admiradora, assim, porque são duas, tá? Eu nunca sei quem é quem, porque as duas são iguais, elas são irmãs gêmeas. E como diz o Colela, a gente chegava no Tibola, acabava encontrando a Mana e sempre estava confundindo, não sabia quem era quem, mas tudo certo. Mas, gente, é incrível, tá próximo, tá conhecendo a história, a bagagem de vocês. Eu me sinto honrada. Rodrigo, não tem palavras para te agradecer. 90 dias, Rodrigo. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô encantada. Eu tô, sabe, assim, como descrever um Deus tão lindo? Como não dizer que Ele é o provedor de todas as situações?
Você está com um filho na droga. Você está com um marido perdido. Você está com a tua família destruída. Você imagina que a tua vida não tem mais sentido. Eu passei por isso, por muitas situações. Uma corda no pescoço, remédio a mais para tomar. Aquela voz dizendo para você, vai, faz, acaba com tudo. Olha aqui a prova viva de que o Senhor existe, gente. Ele é fiel. Nós estamos em 2026. Nós estamos iniciando o ano da melhor forma possível. Todas as pessoas que já vieram até aqui, elas vão ter que retornar. Nós vamos ter que fazer uma live aqui, um podcast, né, Chicletinho, só relatando um pouquinho de cada testemunho, porque, cara, a grandiosidade desta mesa é fora do comum, sabe? Faça um favor para mim. Por vocês, por Deus, por eles, por mim. Divulguem esse podcast, gente. Levem a sério, 90 dias. O nosso milagre está aqui, essa família está aqui. Seus filhos têm um pai, a mãe. Os seus pais passaram por todo esse sufoco, assim como eu passei. Estão aqui, estão firmes, estão felizes, glorificando a esse Deus que é perfeito, é lindo. Sabe? Levem a sério. E vamos continuar divulgando isso que é tudo tão lindo, tão especial. E terça-feira que vem nós vamos estar aqui novamente com mais um Elas à Mesa.